Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. No primeiro vídeo sobre gestão de riscos aplicada aos empreendimentos agropecuários, nós fizemos uma passagem geral sobre o tema, apresentando o conceito de riscos e os principais tipos de riscos associados ao agronegócio: operacionais, climáticos, biológicos, tecnológicos e de processos, de mercado, legais e de pessoas. Nesse segundo vídeo, nós apresentaremos uma metodologia de gestão de riscos com exemplos para ilustrar a sua aplicabilidade a vocês, técnicos e produtores rurais. Sugiro que assistam o primeiro vídeo também. Antes de passarmos a apresentar os assuntos de hoje, peço que se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito, e ative o sino de notificações para ser informado sempre que houver uma nova publicação. É importante que você interaja, comentando, apresentando suas dúvidas e sugestões. Se você já tiver gostado do tema a ser abordado, ou à medida que for assistindo o vídeo gostar do que nós vamos apresentando, marque aí o seu gostei. Isso é muito importante para fazer com que mais pessoas possam ter acesso a essas informações também. Então vamos lá. Vamos começar lembrando o conceito de risco. Riscos são eventos potenciais, ou seja, que podem ocorrer e que podem trazer resultados, situações indesejadas para o seu negócio. Ao conceito de riscos está associado o conceito de incerteza. Ambos os conceitos, risco e incerteza, tem a ver com diferença, com variabilidade entre o resultado desejado e o resultado alcançado. Contudo, embora parecidos, existe uma característica básica que distingue estes dois conceitos, dando a cada um sentidos diferentes: a possibilidade de mensurar, de medir. Vou já te explicar o que isso significa. Antes, porém, vamos para o seguinte exemplo. Você, agricultor, quando planta a sua lavoura de milho, feijão, mandioca ou qualquer outro produto, você espera que as chuvas cheguem no tempo certo e na quantidade adequada para suprir a necessidade das plantas, não é mesmo? Comente aí embaixo, para quem não sabe, o que acontece com a produção de milho quando falta água durante a fase do embonecamento ou um pouco depois dela. Quando você planta, principalmente se utilizar técnicas corretas e informações climáticas, você espera não ser surpreendido por situações climáticas indesejadas. Mas aí vai a pergunta que não quer calar. Você tem certeza de que essas situações indesejadas não vão acontecer? Deixa que eu te respondo essa. Não, não tem como você ter certeza disso. Vamos para um outro exemplo. Você tem um criatório de galinhas com o objetivo de vender ovos de qualidade do tipo extra. Imagino que você saiba que, de acordo com a portaria número 634 da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, datada de 4 de agosto de 2022, a classificação dos ovos é feita em função do seu peso. Então os ovos podem ser assim classificados: você já pesou várias vezes algum de seus ovos. Você já sabe que, na média, de cada 100 ovos, apenas 20 têm acima de 60 gramas e 80 estão abaixo desse peso. Vai aí então outra pergunta. Qual o risco de você não conseguir vender toda a sua produção como tipo extra? Se você respondeu que é um risco de 80%, acertou. Por quê? Porque eu já sei que, em média, de cada 100 ovos, 80 estão abaixo de 60 gramas. Essa é a diferença fundamental entre risco e incerteza. O risco está associado a uma informação conhecida de algo que pode acontecer e que pode ser mensurado. De cada 100 ovos, 80 não poderão ser classificados como esta grande. A incerteza, por sua vez, está associada à falta de informação prévia, algo desconhecido. Voltando ao exemplo lá atrás, se você plantar milho ou qualquer outra cultura sem utilizar informações climáticas, você está dando um tiro no escuro,
pois poderá ou não chover no momento que sua planta mais precisar. Agora, se você utilizar informações, aí sim você está falando em risco. Até aqui, tudo tranquilo? De acordo com o NBR ISO 31000 de 2018, risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Posto tudo isso e considerando, como já apresentado no primeiro vídeo, que a atividade agropecuária é sujeita a vários tipos de riscos, é fundamental que façamos uma boa gestão dos riscos, de modo que possamos reduzir os impactos negativos e potencializar as oportunidades identificadas. Essa é a essência de um modelo de gestão de riscos: minimizar impactos negativos e potencializar as oportunidades. Embora existam diversos modelos de gestão de risco, como o modelo do COSO e o modelo da ISO 31000, vou apresentar aqui um modelo simples, bem fácil de ser implementado por todos vocês. Esse modelo nada mais é do que uma sequência de etapas a ser realizada, obedecendo a seguinte ordem. Primeira etapa, identificação dos riscos. Segunda etapa, avaliação dos riscos. Terceira etapa, tratamento dos riscos. E quarta etapa, monitoramento dos riscos. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa, identificação dos riscos. Precisa ficar muito claro quais são os riscos envolvidos na sua atividade. Por mais experiência que você tenha, nessa fase é muito importante que você converse com outros produtores, com as pessoas que trabalham com você, com técnicos, enfim, com todas as pessoas que possam contribuir nessa fase de identificação dos riscos. Para auxiliá-los nessa etapa e sem querer ter a pretensão de esgotar aqui todos os riscos possíveis, até porque eles vão variar em função das particularidades de cada sistema produtivo, seguem alguns riscos possíveis de impactar a atividade de vocês, por categorias. Dê uma olhada aí na telinha. Segunda etapa, fazer a avaliação dos riscos. Para essa avaliação, são consideradas duas variáveis, probabilidade de ocorrência e impacto, ou seja, consequências do risco quando ocorre o evento de risco. A quantificação da probabilidade e impacto podem ser obtidas por meio de estimativas ou histórico de dados. Vamos a um exemplo para ilustrar isso. Você é um produtor muito organizado. Anota tudo o que acontece na sua propriedade. Um dos dados que mantém registro é a quantidade de bezerros que tiveram diarreia por ano. Com esses registros, você consegue afirmar que, em média, em cada 100 bezerros que nasceram, 10 tiveram diarreia. Posto isso, eu te pergunto, qual a probabilidade de ocorrer diarreia nos bezerros nessa criação? Coloque aí embaixo nos comentários a sua resposta. Considerando que são muitos os riscos que envolvem a atividade agropecuária, o que às vezes pode dificultar a elaboração de um bom plano de ação para gerenciar esses riscos, é muito importante que sejam priorizados. Existe uma ferramenta que é muito útil para isso, a matriz de probabilidade e impacto. Com essa matriz, nós vamos pontuar todos os riscos, levando em consideração a probabilidade de ocorrer o evento de risco e os impactos que podem causar caso ocorram. Na impossibilidade de desenvolvermos ações de gestão para todos os riscos, devemos direcionar nossos recursos para aqueles de maior pontuação. Essa matriz nos permite também definirmos nossa forma de tratar os riscos. Riscos extremos devem ser evitados. Riscos altos e médios devem ser mitigados. Riscos baixos podem ser aceitos. Deixa eu apresentar a matriz a vocês, aplicando-a a dois exemplos. Essa planilha tem 3 abas: impacto, probabilidade e classificação. Acompanhe o cursor embaixo.
impacto, probabilidade e classificação. Nas abas impacto e probabilidade, vocês podem ver a forma de fazer a classificação de um determinado evento de risco. Cliquem sobre a aba impacto. Ok? Clicaram? Como vocês podem ver, são 5 níveis de impacto, indo do menor, muito baixo, com peso 1, ao muito alto, com peso 5. E tem a coluna descrição para auxiliar o enquadramento de qual nível de impacto escolher. Agora cliquem sobre a aba probabilidade. Clicaram? Estão vendo aí? Nós também temos 5 níveis de probabilidade. Por fim, clique agora na aba classificação. Estão vendo essa matriz? E os tipos de risco, eles vão ser representados também por cores. Então nós temos aí o risco que vai de baixo ao extremo. O risco baixo na cor verde, médio na amarela, risco alto na cor laranja e o risco extremo na cor vermelha. Quando indicamos o impacto na aba impacto e a probabilidade de ocorrência na aba probabilidade, automaticamente vocês verão a classificação do risco na aba classificação. Ok, vamos fazer sua aplicação a 2 exemplos. Vamos pegar o exemplo anterior do risco de ocorrer diarreia nos bezerros da sua criação. Lembra que, em média, em cada 100 bezerros que nasceram, 10 tiveram um problema de diarreia? Então, qual a probabilidade de ocorrência? 10%. 10 em cada 100 é igual a 10%. Então, vamos marcar a opção 2 aí na planilha de probabilidade. Vamos fazer isso. Então, está aqui, está marcado 2. Eu poderia só aqui clicar, marcar 1, marcar 3, enfim. Vamos marcar 2, que é a probabilidade correspondente. Olha aí. Probabilidade baixa, entre 10% e 30%. Aí vem aqui a explicação. É um evento casual inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência. E como é que eu sei disso? Pelo produtor que anotava ali todos os anos, ele sabe que em cada 100 nascimentos, 10 bezerros apresentam diarreia. Então essa é a nossa probabilidade. E com relação ao impacto, qual seria o impacto disso? Bem, eu classificaria como baixo. Então vamos colocar aí a título de ilustração. Aí eu venho aqui na planilha de impacto e risco baixo, o peso correspondente ao peso 2, que aqui está. Quando eu coloco na probabilidade no impacto, quando eu clico aqui na aba classificação, já vai haver aqui apresentar a classificação desse risco, que é um risco médio, com pontuação 4. Ok? Lembra qual é o tratamento mais indicado para o risco médio? Lembra? Mitigação. Então, para riscos altos e médios, o tratamento, a forma de tratar esse tipo de risco é a mitigação. Ou seja, desenvolver ações no sentido de prevenir ou reduzir o impacto que esses riscos podem ter caso aconteçam, caso ocorram. Vamos agora para um outro exemplo. Imagine que você quer montar um apiário, mas a sua área é pequena. E o apiário ficará distante no máximo 150 metros de sua residência. A recomendação com relação à segurança é de que os apiários estejam a no mínimo 300 metros de residência, de instalações de animais ou de locais de movimentação de pessoas. Para quê? Para evitar um acidente, um risco. Evitar que essas abelhas venham a atacar essas pessoas ou animais, o que pode levar, em casos extremos, até a morte. Então nós temos aí um evento de risco, que é o ataque de abelhas. Bom, então vamos classificar aqui esse evento de risco, que é o ataque de abelhas. Como nós estamos falando de um ataque, de um evento que, se ocorrer, no caso extremo, pode levar até a morte tanto de pessoas como de animais, eu não poderia marcar outra alternativa que não fosse muito alto, né? Então, se isso acontecer, pode realmente ter um impacto muito alto. Então, eu vou clicar aqui no número 5, que é o peso máximo para a questão do impacto. E com relação à probabilidade? Ora, em se tratando que esse apiário seria instalado ali em torno de 150 metros de uma residência, eu diria que a probabilidade de ocorrer um acidente é uma probabilidade mediana. Então, para uma probabilidade média, peso 3. Quando eu clicar aqui, eu vou abrir a planilha de classificação e já vou ver qual é a classificação desse evento de risco, que é
um evento de risco extremo, com a pontuação 15. E qual é a forma de tratamento mais adequada para esse tipo de risco? É não aceitar, é eliminar, ou seja, deixar isso para lá, não levar essa iniciativa à frente. É por aí, tá? Então é isso. Ficou claro como é que a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer a classificação de riscos e para definir a forma de tratar esses riscos? Terceira etapa, definir a forma de tratamento dos riscos. De acordo com os modelos de riscos existentes, existem basicamente 4 formas de tratamento dos riscos. Aceitar. Aceitar significa não fazer nada, ou seja, não adotar nenhuma medida para reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto. Aceitar o risco significa, no dito popular, pagar para ver e agir apenas de forma reativa. Se o evento de risco acontecer, vamos realizar medidas para tentar minimizar os seus impactos. Por exemplo, eu posso não fazer nada para tentar impedir um incêndio na minha propriedade. E se isso vier a acontecer, contar com a colaboração dos empregados, amigos e vizinhos para tentar apagar o fogo. Mitigar. Essa é uma forma de tratamento adequada para vários riscos. Mitigar significa realizar ações antes que o evento de risco aconteça para prevenir, reduzir ou eliminar a ocorrência dos impactos negativos à produção. Vamos a alguns exemplos para ilustrar. O que poderíamos fazer para mitigar o risco de um veranico? Poderíamos recorrer à tecnologia, instalando um sistema de irrigação eficiente. E para mitigar uma queda acentuada nos preços dos produtos por ocasião de sua venda, poderíamos negociar os produtos no mercado futuro ou ter uma boa estrutura de armazenagem que permitisse armazenar os produtos e aguardar momentos de menor oferta desse produto no mercado, ocasião em que os preços estariam melhores. Por fim, pegando um gancho com o exemplo do incêndio, citado há pouco, nós poderíamos fazer aceiros, ter um reboque puxado por um trator ou junta de bois para transportar a água até o local do incêndio e treinar os empregados para um combate mais eficiente do fogo, dentre outras possibilidades. Transferir. Às vezes é interessante transferir o risco para terceiros. O melhor exemplo para isso são os seguros. Quanto vale atualmente um trator de médio porte? Eu, particularmente, não tenho a menor ideia. Se você tem, por favor, coloque aí embaixo nos comentários. Com certeza, o valor de um trator não é algo desprezível. E um dos riscos possíveis é um acidente com essa máquina. Ela pode tombar, pegar fogo, enfim. O resultado desses eventos pode ser a perda total de sua máquina. Mas esse prejuízo pode não ser seu, e sim de uma seguradora com quem você contratou um seguro de perda total para o seu trator. Obviamente, você vai pagar um valor por isso, que é o prêmio do seguro. Aí cabe a você avaliar a relação custo-benefício disso. Eu vou dar um exemplo particular. Meu carro, uma Palio Weekend 2012, deve estar valendo de 35 mil ou 40 mil no mercado. Todos os anos eu pago o seguro para ela, ou seja, eu transfiro o risco de sua perda para a seguradora. Ficou claro? Vamos à última forma genérica de tratamento de riscos. Eliminar. Essa é a forma de tratamento mais indicada para riscos extremos, que são aqueles com alta probabilidade de ocorrência e impactos também elevados. Associada à utilização da matriz probabilidade e impacto, outra boa regra para definir qual forma de tratamento de risco adotar é analisar a relação custo-benefício do tratamento. O que isso significa? Se o custo de mitigação for menor que o impacto que o evento de risco pode causar, deve-se realizar ações para mitigação. Por outro lado, se o custo de mitigação for maior do que o impacto que o evento de risco pode causar, deve-se aceitar o risco. Existem outros modelos de decisão que podem ser utilizados para a escolha do tipo de tratamento de risco, como Max-Max, Max-Min, Mini-Min perda, etc. Citei-os apenas para aqueles que tiverem vontade de se aprofundar nisso, sabendo onde pode buscar. Mas não vou explorar isso nesse vídeo. Quarta etapa, monitoramento dos riscos. A gestão de riscos, como todo processo, é contínua, ou deve ser contínua. Para ser eficiente, a gestão de riscos deve ser proativa.
Os riscos precisam ser reavaliados e monitorados continuamente, e os tratamentos e controle implementados. Por fim, para terminar, vou colocar aí na tela várias formas possíveis de tratar os riscos, sem ter a pretensão de esgotar todas as possibilidades. Veja aí na telinha. Bem, era isso que eu queria apresentar a vocês nesse vídeo. Infelizmente, não é tão comum no meio agropecuário e mesmo até no meio corporativo não rural se fazer a gestão de riscos. Contudo, espero que tenham compreendido a sua importância e o quanto uma boa gestão de riscos pode impactar positivamente o seu negócio, seja por minimizar os impactos negativos dos riscos quando eles ocorrem, seja por potencializar as oportunidades identificadas. Se você gostou do que tratamos aqui, dê aí o seu gostei e ative o sininho para ser informado sempre que houver uma nova publicação. Coloque aí os seus comentários, críticas e sugestões para os novos assuntos a serem tratados nesse canal. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e do canal. Compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, você estará permitindo que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.